Olá, você já imaginou ligar a televisão e apenas ouvir o que estão falando? E o mesmo acontecer em todos os espaços em que você estiver? O Espaço Livre de hoje recebe duas convidadas especiais para nos ajudar a desvendar a acessibilidade, especialmente para pessoas cegas ou com baixa visão. Não sai daí que a gente volta já. Em um mundo cheio de estímulos visuais, no qual vivemos cada vez mais imersos em telas, muitas vezes não pensamos em como promover a inclusão àqueles que são privados de algum sentido. No Brasil, segundo dados do IBGE, existe mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual. Para falar sobre políticas públicas e atitudes individuais que promovam a inclusão dessa população, o Espaço Livre de hoje recebe Lucimara Zambuja e Bianca Moraes. Bianca é graduada em Letras, Português, doutoranda e mestra em Processos e Manifestações Culturais, poeta, professora e pesquisadora. Lucimara é técnica em contabilidade, servidora pública, assistente administrativa na Prefeitura de Novo Hamburgo. Olá, sejam muito bem-vindas. Olá, obrigada. Eu vou começar, me autodescrevendo e descrevendo aqui o nosso cenário. Meu nome é Daniele Souza, sou jornalista, apresentadora deste programa. Sou uma mulher negra de cabelos cacheados com mechas douradas, estou vestindo uma blusa preta, calça e sapatos verdes. Nós estamos sentadas, eu ao centro, a Lucimara à minha esquerda e a Bianca à direita. Ao fundo temos 6 painéis com imagens da cidade, incluindo a Prefeitura, as bancas, Lomba Grande, o Parcão e a Fundação Sheffield, com destaque para o Monumento ao Sapateiro. E atrás de mim, uma TV com o logotipo escrito Espaço Livre. Bom, gurias, quero saber de vocês quais são os principais desafios de inclusão para pessoas com deficiência e pedir para vocês também começarem o programa se autodescrevendo. Sim, vou iniciar então, dizendo primeiro muito obrigada, Dani, pelo convite, muito feliz de estar aqui com a Lu, que é uma grande amiga minha também. Então, meu nome é Bianca Moraes, a minha pele é branca, os meus cabelos castanhos são castanhos, com as pontas iluminadas, estão longos, soltos. Os meus olhos, eles também eram castanhos, mas eu tenho aprendido a reconhecer eles em tons mais claros. Eu uso um óculos de grau com armação preta. E eu tô vestindo um conjuntinho de blusinha e calça num tom azul royal, assim, um azul bem vibrante. Então, com relação aos desafios da inclusão das pessoas com deficiência, mas focando aqui principalmente nas pessoas com deficiência visual, eu penso que se a gente pensar baseado ali no modelo social da deficiência, são as barreiras, que a gente encontra muitas vezes. Então é a gente conseguir criar uma consciência de que as barreiras, os impedimentos não estão nos nossos corpos, no meu, da Lu, mas sim no mundo, que muitas vezes não é, inclusive, acessível para os nossos corpos, Então a gente encontra as barreiras arquitetônicas, as barreiras comunicacionais, mas eu acredito que a principal, assim, é a barreira atitudinal. Então é muito importante espaços como esse para que a gente possa discutir e levar reflexões e conhecimento, assim, sobre os nossos corpos, sobre as nossas existências. Lucimara. Então, bom dia, também agradeço o convite que a Dani nos fez. Conforme a Bianca falou, a Bianca realmente também é uma grande amiga e também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca e os meus cabelos, eles estão, no momento, um pouco loiros escuros e com mechas mais claras. E eles estão medianos, eles estão longos, abaixo do ombro. E eu estou vestindo um macacão vermelho com imagenzinhas brancas, não sei, com detalhes. Floreado. Floreado branco. E estou calçando uma sandália preta, com pedrinhas. Então, conforme a Bianca falou com relação às barreiras, realmente, Bianca, concordo plenamente contigo. Nós temos realmente muitas barreiras, as barreiras arquitetônicas, as barreiras
principalmente quem circula muito nas cidades. Nós temos várias barreiras arquitetônicas, inclusive as barreiras atitudinais, elas são bastante incisivas dentro e fora dos nossos núcleos de convivência, porque com as barreiras atitudinais, eu acredito, vencendo essas, conseguiremos vencer muito as outras. Porque a partir do momento que pensarmos uma cidade com um desenho universal, com uma cidade totalmente inclusiva e os espaços públicos e privados totalmente inclusivos para todas as pessoas, as barreiras elas acabam caindo. E aí todos irão conseguir viver e transitar de uma forma, além de acessível, segura. Uhum. Queria que vocês nos contassem como é que foi o acesso à educação. A Bianca um pouco mais jovem, a Lucimara nem tanto, a Lucimara é contemporânea a mim. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Queria que vocês contassem um pouco como é que foi o acesso à educação e se vocês acreditam que hoje a escola está mais inclusiva. Bianca. Então, Dani, primeiro que assim, eu sou encantada pela educação, eu sou apaixonada pela educação, tá? Eu tenho um envolvimento muito forte, assim, com essa área, tanto que minha graduação é em letras, né? Assim, o que eu posso te dizer? Sim, é muito importante, eu já vivenciei, né? Então a gente vai ter um contexto histórico aqui bem interessante da gente analisar, né? Porque assim, se a gente vai pensar ali nas normativas, né? A gente vai ter a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009, e aí a gente vai ter lá em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, que aí esses direitos começam a estar ali realmente com essas normativas, né? Incluindo ali o direito à educação. Bianca, quer dizer que antes disso as pessoas com deficiência não acessavam? Exatamente. Então isso a gente tem que pensar. Acessavam, mas de que forma era acessado? Não tinha como tu exigir e fazer com que as pessoas com deficiência vivenciassem aquele contexto de... ainda muito baseado, né, naquele modelo segregacionista, assim, que a gente chama. Escolas específicas. Com as escolas específicas, com as escolas especiais, com os asilamentos, né? Então, as pessoas com deficiência estudando apenas com pessoas com deficiência, né? Uma educação para pessoas cegas ou com baixa visão. Ainda que esses espaços, né, tenham sido importantes, fundamentais, né, para que muitas pessoas com deficiência estejam aqui ocupando os espaços, é muito importante que a gente reflita sobre isso, que hoje a gente vivencia um outro momento, né, que nós pessoas com deficiência possamos estar, assim, nas universidades, por exemplo. É muito curioso, assim, porque eu ainda vivencio isso, né, estando em espaços de educação, ali no doutorado, na pesquisa, a gente é muitas vezes as primeiras ou as únicas vozes a chegar, né? Então, porque a política pública para nós ela é ontem, né? 2009, 2015, se a gente parar para pensar, né? Então, ainda há muito que se avançar, sim, mas eu penso que estamos no caminho, assim, né? Mas a gente tem que pensar, assim, nesse acesso dessas crianças lá na escola, sim, fundamental, né? Desde o fundamental, no médio e também nas universidades, porque é lá que estão sendo pensados, ali que vão ser os profissionais, né, Dani? Então, é muito importante também que se pense nesse processo todo histórico que a gente vivenciou, né? Tá certo. Lucimara. Bom, Dani, eu penso um pouquinho diferente da Bianca, né? Porque como ela comentou, existiu na minha época, como eu sou jovem há mais tempo, essa questão das escolas especiais. Então, eu estudei em uma escola chamada Instituto Santa Luzia até nos meus anos iniciais de escola, que foi da primeira à quinta série, na época que a gente falava, né, Dani? E lá eu me alfabetizei. Hoje em dia a gente não vê crianças cegas se alfabetizando. Em braille. Em braille, em braille. E eu acredito que crianças cegas, não utilizando braille, elas não estão sendo alfabetizadas. Eu não sei de que forma os professores e que forma existe a alfabetização dessas crianças. Vejo muito que municípios e estados estão comprando outros tipos de tecnologias, acreditando que essas crianças estão sendo alfabetizadas, lendo livros já com câmeras que possam
fazer a leitura de textos. Tudo bem, a leitura, sim, que é o Orcão, por exemplo, o Orcão Maiai. Ele lê, mas de que forma ele vai escrever? De que forma ele vai resolver um problema de matemática? De que forma ele vai conhecer uma fórmula química? Então, eu contesto esse tipo de educação hoje em dia. Bianca, concordo contigo com relação aos direitos que foram começados em 2009 com a Convenção da ONU, com a Lei Brasileira de Inclusão, que foi em 2015. Realmente são passos dados e importantíssimos passos que foram dados. Adoro as nossas leis. O Brasil, ele é um país que ele tem muitas leis, mas ele também é um país que as pessoas não gostam muito de cumprir as nossas leis. E eu vejo que na educação, principalmente, eu vejo que as nossas crianças, elas continuam segregadas de uma certa forma, as crianças com deficiência. Sejam elas com deficiência visual, intelectual, física, não digo dentro do município de Novo Hamburgo, mas dentro de escolas. No nosso Brasil, que vemos são crianças com deficiência física, onde as suas salas de aulas ainda são em pisos superiores, né? Ainda tem aquela dificuldade de subir porque não tem as suas rampas de acesso. Isso não dá autonomia para a criança. Não dá autonomia. Aí já tem, de novo, a nossa querida barreira arquitetônica, que tem uma barreira atitudinal, que não teve aquele gestor que pensou naquela rampa para aquela criança. Mas é uma criança. Poxa, tudo bem, é uma criança, mas ela precisa ser levada para cima daquele andar. Será que essa criança, ela realmente pode ser levada no colo? Será que a deficiência dela permite que ela seja levada no colo pelos outros colegas ou pelos professores? Não vai desencadear um outro problema? Não usa sonda? Então, a criança cega realmente ela está sendo alfabetizada? Até que ponto ela aprende realmente? Até que ponto essa criança ela vai ser autônoma no final da vida dela? Até que ponto ela vai ser autônoma na vida adulta? Até que ponto realmente ela vai ser uma pessoa, vai ser um profissional, como muitos de nós hoje somos, por exemplo? Isso era minha próxima pergunta, acho que a Lucimara já falou bastante, né, sobre a importância de se ler em braille. Não sei se a Bianca lê em braille e como esse avanço tecnológico também facilita o acesso à informação, né? A gente tem aqui 2 casos diferentes, específicos. Sim. Então, primeiro, assim, destacar essas questões que a Lu traz. Eu acho que, na verdade, nós estamos indo na mesma direção, na verdade, porque, assim, é a consolidação desse acesso, né? A nossa luta é pela educação inclusiva e que essa educação inclusiva nas escolas, ela seja consolidada. Então, é muito importante esses destaques que a Lu faz e eu concordo com todos eles, é bem nesse sentido mesmo. Estar lá, porque, assim, quando a gente está falando de inclusão e acessibilidade, não é só integrar, né? Nós estamos aqui participando do mesmo espaço, mas realmente aquela participação ali está sendo plena para aquelas crianças, né? Então, ou aquele adolescente, enfim. Então, tem tudo isso. Vamos lá, com relação ao teu questionamento. Não, eu não leio braille. E aí é interessante, né? Porque como narrativas atravessam os nossos corpos, às vezes a gente cola, assim, algumas coisas, né? A pessoa cega, braille. Surdo, Libra, sei lá o quê, mas tem muitos surdos que são oralizados, então tem uma infinidade de situações. O que acontece? Eu nasci com baixa visão, e aí, como essa questão, né, do jovem há mais tempo ou jovem há menos tempo, eu fui inserida na escola pública, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, e aí eu fui alfabetizada, não fui alfabetizada em braille, né? Depois, conforme já na adolescência eu tive os processos de perda visual, né? Tive primeiro a perda visual no olho esquerdo e depois no direito. Eu já era uma pessoa com deficiência visual, acho que aqui é também interessante isso, né? Porque quando a gente fala da deficiência visual, nós temos a baixa visão e a cegueira. E aí a gente vai ter pessoas que vão vivenciando esse processo, né? Às vezes a pessoa já nasce
cega, e aí ela já vai tendo acesso ali ao braille, a todo um outro tipo de alfabetização. E no meu caso, não, né? Então eu estava ali na escola pública, eu tinha que dar conta, né, daquelas demandas ali, daquela forma. Então eu não aprendi braille, quero aprender braille sim, acho que é extremamente importante. E sabe por quê, Dani? Também tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade, mas tem muitos cegos que também não aprendem braille. Então assim, é o individual, né? A existência de cada um. Exatamente. A gente não é a nossa deficiência. E qual que era a outra pergunta que você me fizeste? Que eu Sobre como essas novas tecnologias têm também facilitado o acesso à informação. Sim, pra mim é essencial, assim, né? Até eu acredito muito nisso, é muito importante para nós. Então, assim, a gente tem o NVDA, a gente tem os aplicativos em celular, computador, pra gente se locomover, né, pra nossa autonomia. Então, tu vai ali, tu pega um aplicativo, tu se desloca. Então, assim, é muito, muito importante, sim, né? Hoje em dia, eu digo que acho que é fundamental, assim, para nós ali na universidade também. Então, todos os meus textos estão em formato digital, dessa forma eu consigo acessar, né, computadores que têm os leitores de tela, essas tecnologias cada vez mais sendo pensadas nesse sentido, né? Então, a gente tem agora também a inteligência artificial, os aplicativos que vêm sendo desenvolvidos, é muito importante, assim. Para mim também é essencial, porque graças a esse tipo de tecnologia hoje eu consigo desenvolver um trabalho com grande parte de autonomia. Eu digo grande parte porque ainda temos que inserir algumas figuras, por exemplo, como logos dos conselhos que eu trabalho na prefeitura, como a Dani mencionou no início do programa. Então, eu consigo fazer os textos, ler os textos, consigo baixar as leis, consigo fazer muito. Então, quando teve a pandemia, por exemplo, eu trabalhei em home office durante 2 anos e foi muito bom. Com este período, muita gente se sentiu perdida e eu, bem pelo contrário, me senti maravilhosa, porque com este período eu consegui aproveitar e fazer cursos gratuitos. Eu aprendi muito, eu consegui aprender mesmo, me mover dentro do sistema do Google. Eu acho assim, ele fantástico. Google Drive, Google Docs, Google tudo, sabe? E é uma ferramenta que ele me proporcionou muita autonomia, contatos, agendas. E hoje em dia eu consigo, acreditem, se quiserem, se puderem, eu consigo auxiliar meus colegas, por exemplo, inserir contatos nas agendas, eu consigo fazer com que eles baixem arquivos do Google, que eles façam upload pelos atalhos, porque às vezes o visual ele engana muito, né? E aí a pessoa acha que sabe. Mas Lu, como é que tu faz isso? Gente, faz assim, vai pelo atalho tal, é mais fácil. Ai, esquece um pouco esse visual aí, né? Não dá muita bola para isso. Mas porque se eu aperto aqui no mouse, ele não está indo para tal lugar, ele está indo para tal outro lugar. Tá, mas esquece o mouse, o teclado ele existe também. E os atalhos eles funcionam muito bem, é só com eles que eu trabalho. O mouse eu nem tenho em casa. Daí eles, como assim não tem mouse? Para que mouse? Não precisa. Sim. E aí eles fazem, dá certo. E então é algo assim que a gente aprende e consegue ensinar também. Bom, a Alcimara comentou agora que ela é servidora pública, né, no município. Tu trabalha na Casa dos Conselhos, isso? Sim, eu trabalho na Casa dos Conselhos, diretamente com 3 conselhos e auxilio também junto em mais um e também na administração da casa. E como é que tu acreditas que os espaços públicos estão preparados para receber pessoas com deficiência? Quais dificuldades que tu já enfrentou em órgãos públicos? Eu já enfrentei várias dificuldades, inclusive a falta de acesso em documentação, principalmente naquelas que se dizem que precisa ter assinatura, né? Mas hoje em dia, com a assinatura digital, que ela veio para ficar, e eu agradeço muito quem inventou ela, que os documentos eles não precisam mais virem escaneados em modo imagem, eles podem ser preparados em modo PDF acessível, digitado e simplesmente assinados digitalmente e encaminhados.
Então, eles não precisam mais ter aquela desculpa do escaneamento em modo imagem, que é um modo que não tem como ler. Então, ele pode ser feito em PDF pesquisável, que é um PDF maravilhoso e completamente acessível a todos. Sim, e a gente também está ajudando o meio ambiente, economizando um monte de papel que se utilizava, né, aqui, principalmente na feitura das leis, dos projetos. Queria que vocês nos falassem um pouco como é que podemos auxiliar pessoas com deficiência visual na rua e no transporte público sem sermos capacitistas. Primeiro eu vou pedir, acho que para a Bianca ou para o Osmar, uma de vocês explicar o que é o capacitismo e como ele afeta a vida de vocês. Tá, então, o capacitismo, ele é o preconceito contra as pessoas com deficiência, tá? Como assim, Bianca? Então, ele está para nós, pessoas com deficiência, assim como o racismo está para pessoas pretas, enfim. O que significa isso, né? Qual é a concepção do capacitismo e por que nós buscamos, né, combatê-lo? O capacitismo, ele vai enxergar os nossos corpos como corpos incapazes ou não tão capazes de fazer algo apenas pela condição da nossa deficiência. Ou ainda, porque há duas visões, né, com relação ao capacitismo, essa desse lugar do coitadismo, né, ou da incapacidade, por isso o capacitismo, ou também das supercapacidades. Porque aí a gente, né, vocês que estão nos assistindo, olham então para os nossos corpos e aí escutam a Lu falando assim, dessa forma dela e falam: nossa, mas a Lucimar, ela tem uma super capacidade, né, de enfrentar o mundo. E aí, nessa forma, com essa visão, com esse pensamento que a gente acha que a gente está tendo um pensamento positivo, né? A gente acha que a gente está tendo um olhar. A gente está colocando a Lu que ela tem que dar conta como se ela tivesse uma capacidade superior que nós não temos, Ou né? mesma coisa dizer assim para as mulheres, como vocês são guerreiras. Guerreiras, uma super mulher, exato. Como o machismo também está para nós mulheres, que nos colocam muitas vezes nesses lugares. Então, isso é o capacitismo, tá? Porque eu gosto sempre de trazer esses dois vieses, porque muito se fala do lugar da incapacidade, do ser incapaz, mas pouco se fala também do quanto essa super, né, capacidade também nos atrapalha no nosso dia a dia, assim. Sobre como a gente pode auxiliá-los na rua e no transporte público. Sim, como eu disse, né, anteriormente no início do programa, a principal barreira, assim, é a barreira atitudinal. Porque o que acontece, né? Claro que, obviamente, né, a rampa é muito importante, os pisos táteis são extremamente necessários, importantes para que a gente transite, mas se a gente não... se há uma barreira atitudinal ali, o nosso acesso ele é impedido. Então, o que acontece? Tô lá andando, vi uma pessoa com deficiência visual, com a bengala, identifiquei. Primeira coisa, a identificação. Acho que essa pessoa tem uma deficiência visual, ela tá ali, tipo assim, na esquina, o que ela vai fazer? Provavelmente atravessar a rua. Eu me aproximo dessa pessoa. E aí tem duas perguntinhas bem básicas, né? Tu precisas de ajuda? Por quê? Porque aí tu dá o lugar do sim e do não. Pode ser que aquela pessoa com deficiência visual esteja ali, tipo, esperando um tempão vir uma alma salvadora para ela atravessar a rua. Ou pode ser que aquela pessoa com deficiência visual, aquele ali seja o trajeto do trabalho dela, ela esteja esperando uma outra pessoa, enfim, até a Lu, depois se quiser comentar um pouquinho mais sobre isso, que a gente tem também alguns mecanismos, assim, de... entre nós, assim, de coisas que a gente faz, assim, de, enquanto está esperando uma pessoa ou quando está esperando só para atravessar, enfim. E pode ser que seja o caminho dela, que ela não precise da tua ajuda. Então, primeira coisa, tu precisas de um auxílio? A pessoa vai te dizer sim, como eu posso te auxiliar? Porque aí a pessoa com deficiência visual vai te dizer, olha, tu sempre se posiciona à nossa frente, eu seguro no teu ombro, é sempre a pessoa com deficiência visual que segura, né? Aí depende da altura, da preferência de cada uma, né? Ou no ombro, ou aqui assim na região do cotovelo,
e nós vamos atravessar, tu me acompanha, por favor, até o outro lado da calçada, né? A pessoa com deficiência visual vai ter a voz ali, vai ter o espaço de dizer como, né? Porque às vezes as pessoas ficam, nossa, mas como? Pergunta. Ou alguém já chega pegando, né? Pegando no braço. Já chega pegando, puxando a bengala, porque nos desequilibra, né? A mesma coisa isso do segurar, né? Às vezes por proteção, alguma coisa assim, mas acaba nos desequilibrando, então é sempre nós que seguramos, assim, né? E uma outra coisa também que é muito, muito importante nesse sentido. Encontrei uma pessoa, um cego para atravessar a rua, uma pessoa cega para atravessar a rua. Ela foi grosseira comigo, não quis atravessar, também agora não vou mais ajudar. Não, gente. Aquela ali é uma pessoa, né? Uma pessoa cega que tu encontrou na rua, talvez num dia de mau humor, de cansaço do trabalho, que todos nós temos, né? Todos nós temos, porque nós somos pessoas também, né? Isso não vai te impedir. Ou se aquela pessoa disse que não precisa do teu auxílio naquele momento, não significa que em um outro momento ela não vai precisar, né? Então, é nesse sentido, eu faço muito isso, às vezes eu nem preciso do auxílio, mas eu vou lá e aceito, porque eu acho que a gente vivencia a gente tem um lugar político também, né? Então, é isso, bem por aí. Lu. Bom, conforme a Bianca estava comentando, realmente faz essas perguntinhas e conforme ela também estava falando, quando a gente está em um local próximo, mais próximo à parede, em uma esquina próxima à parede, significa que a gente até está aguardando alguém. Se estamos mais na beiradinha da calçada, em direção à rua, significa sim que queremos uma ajuda para atravessar aquela rua. Então, a gente sempre tem uns sinais, mas sempre pergunte. E é bem isso mesmo, se não queremos ajuda naquele momento, não significa também que num próximo momento não vamos querer aquela ajuda. E eu também, Bianca, também aceito ajuda muitas vezes não precisando. E gosto muito de conversar com as pessoas quando elas vêm, oferecem ajuda, porque sempre vem uma pergunta a mais. E é muito bom quando uma pessoa sempre faz um questionamento. Ai, como que tu faz? Tu tá indo para onde? Eu sempre digo, tô indo pro meu trabalho, ou alguma coisa assim. Estou indo no mercado. Tá, mas tu compra? Claro que sim. Mas tu trabalha? Sim, eu trabalho. E é maravilhoso quando as pessoas se dispõem a conhecer o mundo da pessoa com deficiência. Porque, querendo ou não, somos todos cidadãos, somos pessoas normais, entre aspas, só temos uma diferença, a falta da visão. No resto, todo mundo é igual. E no transporte público? Queria que tu relatasse um pouquinho. No transporte público, num ônibus, quando estamos numa parada, o motorista para o ônibus, o ideal seria que o motorista dissesse qual é o ônibus, quando não tem alguém próximo, qual o ônibus que parou, para que a gente saiba se a gente vai querer pegar ou não aquele ônibus. Querendo pegar aquele ônibus, o motorista parou, a gente entramos no ônibus. E o que uma pessoa pode fazer para ajudar? Uma pessoa cega passou a roleta, passou o cartão, passou a roleta. Se tem um lugar vago, uma pessoa já diz, moça, pode sentar aqui do lado, tem um lugar vago. Pronto. A pessoa já diz o motorista para onde quer descer e tá tudo certo. E aí o motorista vai parar na parada da pessoa e diz, chegamos no seu destino e pronto. O motorista tem esse papel de informar, né? Sim, ele tem o papel de informar qual a parada que a pessoa, qual a linha de ônibus e qual a parada que a pessoa precisa descer. E a pessoa que está, o cidadão comum que está lá dentro do ônibus, pode indicar um local, o lugar para a pessoa sentar. E no trem? No trem, quando uma pessoa cega entra, ele já vai com um acompanhante do próprio trem. O trem, os funcionários do trem, eles são responsáveis pelas pessoas com deficiência, tanto na entrada do trem quanto na saída, pela questão de segurança. Caso uma pessoa com deficiência esteja sozinha e ela não conheça esse direito, uma pessoa chega e encontra essa pessoa com deficiência e conversa com segurança ou com o atendente da bilheteria e informa, olha, encontrei essa pessoa com deficiência
e ela gostaria de pegar o transporte. Tem como alguém acompanhá-la, por favor? E eles vão fazer esse papel. Sim, então é bem importante também que estejam todos preparados para fazer esse auxílio, né? Bem para informar as pessoas. Isso aí. Então, tá, Gurias, queria que vocês falassem um pouco. A Bianca é doutoranda, tá fazendo um curso na Universidade Fevale. Sim. E a tua pesquisa trata da interseccionalidade, né? Que é essa junção de opressões entre ser mulher e pessoa com deficiência. Sim. Conta um pouco para nós sobre esse teu trabalho. Sim, então, Dani, o que acontece? Eu penso que a interseccionalidade, ela atravessa todos nós e todas nós, né? Então, assim, porque nós somos múltiplos, nós somos diversos, né? Então, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu também sou uma mulher, e aí a gente vai tendo várias camadas. Vamos pensar assim, a interseccionalidade nada mais é do que isso, né? Como tu bem disseste, esses marcadores sociais e esses marcadores de opressão sobre os nossos corpos. E também esses lugares que nos atravessam, né? Que falam muito sobre a nossa história. Então, eu quero muito na minha pesquisa escutar. A minha ideia é escutar narrativas de mulheres, né? Com deficiência. E principalmente de mulheres com deficiência visual, né? Para que elas narrem as histórias delas, né? A minha preocupação muito forte, assim, porque historicamente, né, já nos narraram muito, né? Já falaram muito por nós, assim. Então, a minha pesquisa, ela tá bem nesse sentido de pensar sobre essas representações, essa identidade dessas mulheres, né? Através da narrativa. Porque é a partir dali que elas vão se constituir, se reconstruir, se desconstruir, enfim. Então, o meu objetivo principal é essa escuta, assim, dessas mulheres. Eu conheci essas duas convidadas numa roda de conversa, qual nós participamos, promovida pela artista Alice Ribeiro, da Companhia Entre Linhas, e na ocasião a gente falou também sobre a importância da acessibilidade em projetos e espetáculos culturais. Pedi para vocês contarem um pouquinho sobre a experiência de vocês em irem a uma peça de teatro, um espetáculo musical e o que é importante ter num produto cultural para uma pessoa com deficiência visual. Então, assim, eu amo eu amo teatro, eu amo cultura, arte, enfim. Nossa, Bianca, então tu vai a peças de teatro, tu vai a... Sim, sim. O que acontece? É muito importante projetos, assim como o da Alice, que pensem, de novo, essa questão interseccional, né? Na acessibilidade interseccionada na cultura, né? Porque a gente fala que, claro, direitos fundamentais, né? Direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, e às vezes a cultura, o lazer, a arte, eles ficam um pouco esquecidos, apagados nesse sentido, que né? A cultura também é um direito que está previsto na nossa Constituição. Exatamente. E ali tu vai se constituir, né? Enfim, tu vai se reconhecer a tua identidade, enfim, uma infinidade de processos, assim, tanto que eu tô ali no doutorado, que é um doutorado em cultura, né, nos estudos culturais. O que acontece? Para nós é muito importante e tem crescido cada vez mais e ficamos muito felizes por isso e que cada vez mais projetos como esse possam ser fomentados, assim, né, de peças com audiodescrição, né, então a audiodescrição é indispensável para nós, né, que é um recurso, então, de acessibilidade. Então, a gente... chega nesse espaço, distribui uns radinhos, né, para nós. Tem duas formas, né? Às vezes já está incluída ali, que é mais raro, né? Ou então a gente usa esses radinhos. Então, a partir dali... É como se fosse aquele radinho de tradução. De tradução, exatamente. Se alguém já assistiu participou de algum encontro como esse, é exatamente o mesmo radinho. E ele é bem simples ali, só liga e desliga, aumenta o volume. De tradução simultânea. Simultânea, isso aí, Lu, exatamente. E aí ali a pessoa vai estar descrevendo para nós, né? Então vai fazer todas as notas introdutórias que chamam. Como a Dani fez aqui para nós, né? A introdução do ambiente, ó, tu estás num ambiente assim, assim.
e a própria peça, o próprio espetáculo, o próprio show que está sendo vinculado ali. E é muito importante esse acolhimento inicial também, né? Se a Lu quiser comentar um pouquinho sobre isso também. Esse é o recurso, né? Mas também o pessoal que está lá, né? Que deve ser preparados para nos atender também nesse sentido, né? A questão atitudinal. Atitudinal novamente, porque esse espetáculo aqui está sendo acessível, legal. Mas como que vai ser o acolhimento? E uma coisa muito bacana, assim, e tem muitas empresas, é importante que a gente conheça também, tem muitas empresas aqui no Sul fazendo um trabalho de audiodescrição maravilhoso, incrível, enfim, e que a gente possa pensar nisso tudo, né? Toda a estrutura, né? Para nós é muito importante, assim, quando a gente tem uma deficiência visual, é muito importante ou pessoas com deficiência também, é muito importante, eu digo, a experiência. Sabe? Quando tu vai e é um discurso muito contemporâneo, né? Como a gente tá entendendo o quanto isso é importante. Tu te sentir acolhida no lugar. Pertencente àquele espaço, exatamente. Então eu acho que isso que é o principal, assim, quando a gente fala em cultura. E o que é o acolhimento, né? O que é o acolhimento no sentido de audiodescrição que a Bianca está falando? O acolhimento é quando a pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, mas como estamos falando hoje especificamente na deficiência visual, é que a pessoa com deficiência visual, quando ela chega, ela não tem noção de onde ela está chegando quando ela vai na primeira vez naquele local. Então, ela vai precisar daquele acolhimento, daquela pessoa que vai chegar, vai dizer, olha, você está chegando aqui, eu vou te acompanhar na entrada do local, e leva aquela pessoa cega até o local onde vai ser apresentada a peça de teatro ou o musical, enfim. Coloca ela na cadeira e diz, olha, vou ficar por próxima, ainda mais, com certeza, se tiver mais outras pessoas, qualquer coisa que precisar, combinem o sinal. Se for ao banheiro, precisar ir ao banheiro, alguma coisa, ou na hora da saída também, a gente pode te levar até a saída. Precisa chamar um Uber, a gente ajuda se for necessário, caso não, mas a gente te acompanha até a saída. Então, isso é acolhimento, e fazer aquilo com amor, com carinho, porque, novamente, o acolhimento, acessibilidade atitudinal, com muito carinho e muito respeito também, né? Bom, no início de ambas as partes. Com certeza. Não fazer por obrigação. Exato. Acho que isso é muito importante. Bom, nos dias 25 e 26 de março, ainda nessa semana, vocês estiveram na 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Queria que vocês relatassem um pouquinho do evento e quais foram os principais marcos debatidos durante a conferência. Sim. Lu, tu queres... A Lu eu vou deixar ela porque ela tem esse lugar dos conselhos, enfim, a vivência. Queres começar relatando? Bom, a conferência estadual ela aconteceu ontem e antes de ontem, 25 e 26. Ela foi uma conferência que ela veio primeiro em um debate dos municípios. Em 2023, elas foram inicialmente em todos os municípios, aliás, deveria ser em todos os municípios, mas elas foram realizadas em 40 municípios. Então, esses 40 municípios levaram seus delegados para a Conferência do Estado. Então, todos os eixos que foram debatidos nos municípios, eles foram redebatidos no Estado, levados algumas demandas dos municípios, as deliberações. Então, elas foram aglutinadas lá no Estado e foram discutidas. Então, foram deliberações que serão agora levadas para a Conferência Nacional nos dias 14, 15 e 16 de julho. Então, nesta Conferência do Estado, elas foram tirados 40 delegados, sendo 20 da sociedade civil e 20 governamentais. Inclusive, uma da sociedade civil está aqui com a gente, que é a Bianca. Ela foi eleita ontem também como delegada, representando o Estado e, ao mesmo tempo, também o município de Novo Hamburgo. E acredito eu que será uma grande honra, até porque Novo Hamburgo vai ter a primeira delegada em uma conferência nacional da pessoa com deficiência.
Acho que já teve em outras conferências delegados que já tentaram, mas não conseguiram. Então, Novo Hamburgo terá um governamental, que será o Eduardo Martins, e a Bianca como sociedade civil. Então, serão 2 delegados. Foram debatidos 5 eixos. Agora não me recordo muito bem todos, mas um deles era financiamento, outro era... Qual era o teu, Bianca, mesmo? Cidadania e acessibilidade, o outro garantia de direitos, comunicação acessível, e acho que era isso. E foi assim, um exercício de muita, vamos dizer assim, paciência, porque precisa ter, no sentido de que é um debate onde todo mundo tem aquela ânsia de levar as suas vontades, as suas deliberações. Todos os municípios envolvidos estavam envolvidos mesmo com a discussão. Foi uma discussão bem gratificante. Eu estava como observadora, eu fui acompanhando os delegados. E para mim também foi muito gratificante fazer esse acompanhamento com eles, porque a gente aprende cada dia, né? Porque são pessoas diferentes, de municípios diferentes, e a gente consegue ver muitas realidades. Os conselhos, eles têm regimentos internos, têm leis, e cada lei assim dos municípios, eles são constituídos de formas diferentes, e a gente pensa às vezes, gente, o nosso município ele está bem atrás de questões que poderia estar bem avançado, e bem pelo contrário, muitas vezes a gente vê que não, que a gente está bem avançado. No nosso último programa aqui, trouxemos o secretário de Cultura, Ralph Cardoso, e a Denise Azeredo, que foi também à Conferência Nacional de Cultura, minha colega e eles falaram sobre essa disputa acirrada entre cada estado, né, os representantes das mais diversas partes do país, e de uma centena de proposições que precisavam se transformar ali em pouco mais de 40. Então é uma disputa, né? Tu tá preparada já para essa disputa nacional? Vou me preparar, até ela estarei preparada. Como a Lu disse, né? Fiquei muito feliz, assim. Foi a minha primeira conferência, Dani. Então, fiquei, assim, claro, já, obviamente, né, por ter sido eleita delegada, já havia participado de conferência municipal, mas a conferência estadual foi a minha primeira, e já nessa ter sido eleita delegada, então vou para Brasília lá em julho, né, e ter a Lu ali comigo também, nos acompanhando, então foi realmente muito... muito necessário. É muito necessário a gente estar ali. Quando a gente vê isso que a Lu traz, assim, porque tem pessoas de... Imagina, gente, todo o estado, né? Todas as demandas. Então, tu começa a conversar, porque a gente se conhece ali, vai conversando. Diferentes deficiências, diferentes experiências, olhares. Então, E a gente vê o quanto é necessário, assim, a nossa presença nesses espaços. Muito feliz, assim, honrada, assim, de estar representando aqui Novo Hamburgo. Espero que, enfim, que a gente possa levar, né, todas as demandas muito necessárias, urgentes para nós, né, para que a gente possa levar lá para nacional, assim, para que isso chegue, né, nos mais diversos lugares, assim, do nosso estado, do nosso país, né, para que a inclusão e a acessibilidade, que a gente falou muito sobre isso, assim, ontem, né, inclusive eu e a Lu viemos, né, enfim, estivemos juntas lá, como tu disseste, ontem, né, e anteontem, então estamos ainda bem... com tudo, assim, né, reverberando em nós ainda, mas algo que a gente falou muito foi sobre esse processo, Dani, da cultura inclusive acessível, sabe? Que programas como esse, espaços como esse, a gente está aqui num espaço, né, que deve ser espaço social, democrático, a gente está aqui num espaço democrático, né, para falar sobre isso, né, sobre uma cultura acessível, que a gente possa cada vez mais construir isso, né. Então, eu fico muito honrada de ser uma das representantes lá, né.
Dani, e inclusive o que chamou bastante atenção que conseguiram levar 6 delegados governamentais com deficiência e 22 delegados da sociedade civil com deficiência. Exato. Foi uma deliberação ali por aclamação, então nós, pessoas com deficiência, realmente estaremos... Nada sobre nós sem nós. Exato. Né? Exatamente. Queria que vocês falassem, já nos encaminhando para o encerramento do programa, sobre a questão da comunicação, né? A gente conversei bastante com a Bianca sobre até, né, nós como comunicadores e como é que a gente pode, ou, né, pessoas individualmente, usar nossas redes sociais de forma a elas serem inclusivas também para pessoas com deficiência visual. Sim, então, a gente vem falando aqui, a gente falou ao longo do programa, né, do quanto a tecnologia, o universo digital, que é sim uma realidade para nós hoje, e nós, pessoas com deficiência, pessoas cegas e com baixa visão, também estamos ali nas redes online, conectados com esse mundo, né, diverso, enfim, com uma infinidade de informações, assim. E é muito importante que a gente esteja lá, e nós estando lá, que as redes, né, estejam cada vez mais acessíveis, né? Que a web seja uma web acessível. A gente tem diversas formas, assim, Dani. Às vezes as pessoas ficam, mas como é que eu faço? Muitas vezes tu quer ter né? Como que eu posso ter uma atitude inclusiva e acessível? Então, por onde que eu começo? E eu sempre dou essa dica, assim, que foi nesse sentido que a gente conversou. Começa pelas tuas redes, né? A gente não tá postando cotidianamente, diariamente ali, às vezes, né, o que a gente tá fazendo, enfim. Então tem alguns recursos que a gente até desconhece, assim, por exemplo, imagens, né? Nosso mundo é extremamente visual, né, com esses estímulos visuais o tempo todo. Vai postar uma imagem, vocês já devem ter reparado nas redes, às vezes a hashtag, né, ou hashtag para todos verem, ou hashtag para cego ver. E tu faz ali, tu escreve a tua legenda, tu utiliza essa hashtag para sinalizar, né, que aquela postagem ali ela tem audiodescrição, e tu descreve essa imagem, né? Tu faz esse exercício, né? E no próprio Instagram também a gente tem, e o Facebook também tem, né? Nas redes, é só procurar lá, dar uma fuçadinha, eu adoro também fuçar essas coisas. Se a gente vai lá, quando a gente for fazer toda a postagem, né? Então tu faz todo o processo ali, vai publicar foto, escrever a legenda, fazer as marcações de pessoas, lá embaixo, se tu vai arrastando, tem uma abinha que vai falar configurações avançadas. E ali vai ter uma opção de texto alternativo, inclusive tem outras opções, como a Lu disse aqui, a gente está focando na deficiência visual, né? Mas se a gente tem até outras opções ali também, para outras deficiências. E aí tu vai ali numa abinha chamada texto alternativo, escrever texto alternativo. O que acontece? Tu vai fazer a mesma descrição, essa que eu falei no hashtag para todos verem, inclusive tu pode copiar e colar se tu quiseres, só que esse texto ele vai ficar escondidinho. Sabe? Só para quem utiliza o recurso. Só para quem utiliza o leitor de telas. Então, no momento que eu coloco o dedo assim na tela, né, posiciono, eu vou arrastando, né, porque a gente faz a navegação de arraste, assim como, né, a gente vai fazendo a navegação de arraste, assim como vocês. No momento que a gente para numa foto, ele vai ler aquela descrição. Eu faço isso muito com as minhas amigas, assim, porque às vezes elas ficam, Bi, será que eu fiz uma descrição? Enfim, não é sobre certo e errado, sabe, Dani? É sobre se experimentar ali. O que eu estou vendo nessa imagem? O que será que... Como eu descreveria essa imagem para alguém? Se eu fosse contar para um amigo essa foto aqui, como é que eu descreveria? E aí tu fazes esse exercício, eu faço isso muito com as minhas amigas, elas vão lá e postam, e ela, Bi, olha lá para ver como é que ficou, enfim... Então, é um exercício bem interessante, assim, e uma coisa que eu vivencio muito ali no doutorado, tu falaste da Denise, minha querida colega do doutorado, que às vezes a gente não repara. Quando uma pessoa fala assim, te descreve, às vezes tu nem mesmo parou pra te olhar, pra te observar. E a descrição faz isso com a gente também, que a gente tira uma foto, mas a gente realmente está olhando para aquela imagem. A gente realmente, sabe? Para todos os sentidos e os significados que estão ali. Então, é por aí. Pensar também o que é importante o outro saber, né? Eu acho que a Lucimara comentou de descrever... Na audiodescrição,
muitas vezes não tem emoção, né? É mais uma narrativa. Mas o que é importante para a pessoa descrever numa imagem ou num ambiente, Lucimara? Isso, num ambiente ou numa imagem, muitas vezes é importante tu descrever aquilo que é mais relevante, aquilo que mais te chama a atenção primeiro. Ou num texto, se for aquilo que, por exemplo, numa imagem, um card. Geralmente eles partem do princípio que num card tu faz a descrição de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como se lê. Como né? se lê. E vai falando as cores das letras, o tamanho e pronto. E o que está escrito? O que está escrito, a informação. Isso, a informação. Está escrito em verde, em cima, à esquerda, o título. Ao centro, tal informação, embaixo, tal informação, e daí se tem logo, aí diz quais os logos de quais os lugares. E também, Dani, tem a questão do WhatsApp. O povo ama foto, né? Adora uma imagem, adora um print. Meu Deus, como eles adoram print. Tudo é fácil, né? Mas e o print? Como se faz, né? Eu tenho uma sobrinha que ela sempre me salva dos prints, mas por que eu vou estar sempre mandando para ela? Se todo mundo pode fazer esse exercício. Copia o texto do print e põe na legenda. É fácil, todo mundo pode fazer. Aquela desculpa, gente, eu estava com pressa e eu joguei no grupo. Não faz, não joga no grupo. Estava com pressa, não joga essa imagem. Em respeito às pessoas com deficiência. Se eu estou com pressa e eu joguei no grupo, tem alguém que vai ficar sem a informação. Então, que todos fiquem sem aquela informação. Acho que não vale a pena isso, sabe? Alguém tu vai estar desrespeitando. E a gente passa por isso muitas vezes. E por mais que se explique isso, às vezes, para as pessoas, elas não conseguem entender, sabe? Que parece que tem aquela questão da prioridade. O que é prioridade para ti hoje? Tu passar aquela informação com urgência, que muitas vezes nem é tão relevante assim, ou tu ter cuidado com o outro, o olhar para o próximo, né? Então, tem essa questão. E o que era a outra pergunta? Não, eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Pedir para deixarem as considerações finais, Lucimara. As considerações finais. Bom, Dani, minhas considerações finais. Eu quero muito agradecer esse espaço, Dani, que tu nos deste, este carinho, esta atenção. E se quiser passar o meu contato também. Depois a gente pode passar. Vamos deixar aqui para vocês também as redes. Se tu quiser falar o teu Instagram ou as tuas redes que as pessoas podem te achar. O meu Instagram é @lucimaraazambuja. E o Facebook também. E também a pessoa pode te encontrar lá na Casa dos Conselhos. Isso, na Casa dos Conselhos. Estou lá das 8 às 17 horas. Almoço por lá, mas eu tenho uma hora de intervalo. De vez em quando eu saio, mas estou por lá. E para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E sempre que precisar, nos chame. Aliás, nos chame. Eu já estou falando pela Bianca também. Nos chamem que estaremos sempre à disposição. Tá certo. Bianca, eu vou te pedir duas coisas para tu encerrar aqui a tua participação, se possível, com uma poesia. Pode ser? Meu Deus! Eu nem preparei, mas nem vamos preparou. ver se eu tenho alguma de cabeça. Mas eu quero te agradecer, né? Começar, então, fazendo as minhas considerações finais também. Te agradecendo, Dani. Muito, muito obrigada. Realmente, assim, como estar aqui, né? Como a Lu disse, como amiga tão querida, assim, iluminada como a Lu. Um prazer sempre estar com ela, estar contigo por esse convite. É muito importante, né? Muito necessário espaços, assim, para nós, né? Que a gente possa cada vez mais
tá pensando e refletindo sobre as nossas diferentes formas que é o que eu sempre digo, assim, de ser, de estar, né, de ver e de perceber o mundo, assim. Então, muito, muito feliz. Como a Dani disse, eu escrevo, né? Então, eu escrevo poesias, já vou aproveitar e deixar os meus contatos. Então, se vocês quiserem, eu sempre posto ali nas redes essa questão das vivências, enfim, reflexões, né, que eu sei que nós temos um corpo político, né, e poético também no mundo, né, então eu faço essa união, assim, então podem me seguir por lá nas redes, é Bianca Moraes com E. No Insta, esse é o Facebook, tá? E no Insta eu tô @birmoraes, BIR Moraes. E também no Palavras Invisíveis, né, que é a minha página onde eu publico os meus textos, as minhas poesias. É Palavras Invisíveis, tudo junto e sem acento. E agora eu vou declamar então pra vocês uma poesia aqui de improviso, tá, gente? Essa daqui, eu vou declamar uma que eu chamo de Resisto Arte, mas também pode ser Resisto Arte. A palavra é a minha arte, uma trilha de histórias. O meu corpo é arte, ritmos, fluidez, correnteza, aquela que transborda suas diferenças e rompe com a indiferença dos olhares. O meu olhar é poesia, aquele que ultrapassa as margens do mundo, da inexistência e da escuridão. Obrigada. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Para entendermos a falta de acessibilidade ou capacitismo, precisamos perceber que, para além das barreiras arquitetônicas ou tecnológicas, o mais importante são as nossas atitudes em relação às pessoas com deficiência. Perceber os limites do outro e se colocar à disposição, de coração aberto e sem preconceitos. Somente assim estaremos incluindo verdadeiramente a todos, todas e todes. O Espaço Livre de hoje recebeu a pesquisadora Bianca Moraes e a servidora pública Lucimara Zambuja para falar sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência visual. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal do YouTube TV Câmara NH e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação, @Câmara NH. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!